irmãos e irmãs, com a paz do Senhor Jesus. Louvar a Deus, bendizer o seu santo nome, pelo privilégio e grande responsabilidade, que é por mais um ano estar aqui cooperando, de alguma forma, com este grande trabalho que já se tornou referencial para todo o Brasil. Com certeza, nesse exato momento, há centenas de pessoas assistindo esse congresso em muitas partes do Brasil e do mundo através da internet, sendo edificados pela palavra de Deus. Enquanto o pastor Roberto ele trazia as suas considerações, eu me alegrava, mas ao mesmo tempo temia e tremia pela grandeza, pela bondade, pela misericórdia de Deus. Até parece que combinamos, mas não combinamos. Porque o Senhor já tinha colocado em meu coração de nessa tarde estar falando sobre o tema Formou Deus a mulher e a encheu com o Espírito Santo. Dessa forma, eu quero pedir a todas as irmãs presentes e irmãos que abram a sua Bíblia no capítulo 2 do livro de Atos dos Apóstolos. Faremos a leitura de algumas porções, para em seguida falarmos sobre formou Deus a mulher e a encheu com o seu Espírito Santo. Atos 2, a partir do verso 1. Diz a Bíblia que, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Agora nós vamos ler alguns versículos, ou alguns outros versículos, versículo 16, 17 e 18. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Amém. Esses textos para a nossa reflexão nessa tarde. Eu, há alguns dias atrás, lia e investigava a Bíblia Sagrada, na Bíblia Sagrada, sobre a ação do Espírito Santo na vida das mulheres. Quando nós, a partir do Antigo Testamento, fazemos essa leitura e analisamos, investigamos e lemos e nos debruçamos sobre as Sagradas Escrituras, nós vamos perceber que a relação entre o Espírito de Deus e a mulher, desde o Antigo Testamento, ela segue algo que como uma progressão. Não há, e precisamos ser francos neste sentido, no Antigo Testamento, uma relação ou uma ação muito constante ou abundante sobre a ação do Espírito na vida das mulheres. As referências da ação do Espírito agindo através de alguém no Antigo Testamento, mas é muito mais frequente na vida de homens e não de todos os homens. Havia no Antigo Testamento uma ação do Espírito, principalmente sobre a vida de reis,
de sacerdotes e de profetas. A limitação não se restringia apenas ao público feminino, mas até entre os homens havia essa delimitação da ação do Espírito no Antigo Testamento. Obviamente, enquanto se trata de profetas, o Espírito vinha sobre os mais diversos homens, das mais diversas classes sociais e condições econômicas, diferente da ação do Espírito sobre os reis, que geralmente respeitava uma dinastia, ou dos sacerdotes, que respeitava toda uma hereditariedade. Mas mesmo a ação do Espírito, através do ministério profético, de certa forma alcançou também as mulheres. Mas, repito, alcançou de forma muito tímida, de maneira muito tímida. Eu busquei algumas referências no Antigo Testamento, já deveras conhecidas da boa parte das irmãs que estão aqui nessa tarde. E, por exemplo, nós vamos ver no Antigo Testamento o Espírito vindo e agindo sobre a vida de Miriam em Êxodo 15 e 20, narrando a ação profética que se deu com o mover e com a ação do Espírito na vida de Miriam. Nós vamos encontrar também o Espírito movendo-se e agindo através da profecia na vida de Débora. Vamos encontrar ainda referências a Hulda, em 2 Crônicas 34 e 2, a uma profetisa anônima, citada em Isaías 8 e 3, e praticamente com algumas outras raríssimas citações e revelações, nós vamos encontrar no Antigo Testamento essa ação, essa inter-relação, esse mover do Espírito sobre a vida das mulheres. Quando nós, adiantando e avançando na leitura das Sagradas Escrituras, nos deparamos com os Evangelhos, eu quero fazer menção e destaque nessa tarde para o Evangelho de Lucas. Lucas, através do seu Evangelho e do livro de Atos, ambos foram escritos por Lucas, nos traz várias revelações, várias referências, várias narrativas acerca da ação e do mover do Espírito Santo, inclusive e também sobre a vida de mulheres. Parece-nos que Lucas, em seu Evangelho, ele dá um destaque que poderíamos classificar como uma ação do Espírito Santo num momento transitório entre aquilo que foi a ação do Espírito no Antigo Testamento e aquilo que viria como manifestação, ação e mover do Espírito no Novo Testamento sobre mulheres. Nesse período da narrativa dos Evangelhos, nós temos a transição entre a antiga aliança e a nova aliança firmada na cruz do Calvário. A igreja só vai nascer de forma evidente, de forma bíblica, com o derramar do Espírito em Atos 2, conforme lemos. Então, até Atos 2, nós temos nos Evangelhos um momento transitório da ação do Espírito para esses últimos tempos, para essas gerações que sucederam a fundação e o estabelecimento da igreja de Jesus em Atos 2. Então, nós temos aqui, repito, em Lucas, um momento transitório, e nós vamos ver de forma surpreendente como o Espírito de Deus trabalhou no processo transitório da ação sobre a mulher no Antigo Testamento para fazer uma ponte sobre a ação da mulher a partir do derramar do Espírito em Pentecoste e do estabelecimento e fundação da Igreja de Jesus. Então, o primeiro texto que eu gostaria de chamar a atenção no Evangelho de Lucas, também muito conhecido de todos aqui, encontra-se no capítulo 1 de Lucas, a partir do versículo 26. É a narrativa do anúncio do nascimento de Jesus a Maria. Eu queria pedir a cada irmã que está com a sua Bíblia na mão, que, por favor, a abrisse e acompanhasse aquilo que estaremos citando e mencionando, para que você pudesse entender e compreender sobre a luz do Espírito Santo, a forma tremenda e maravilhosa que ele agiu e as coisas grandiosas que ele nos tem e vos tem preparado. Em Lucas 1 e 26,
O texto se inicia dizendo: e no 6º mês foi o anjo Gabriel, enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão, cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Ao ler esse texto do capítulo 1 do Evangelho de Lucas, a partir do versículo 6, neste anúncio a Maria, feita por um anjo, de uma grande realização de Deus que aconteceria através da sua vida, nós começamos a vislumbrar esse novo momento, esse novo tempo que surgiria nessa relação Espírito de Deus-mulher. E nesse novo tempo, nessa relação Espírito de Deus e a mulher, o que é que nós percebemos pelas lentes e pela ótica do Espírito? Aquilo que traz esse texto. Em primeiro lugar, o versículo 26 começa dizendo: e no 6º mês. Eu quero falar aqui sobre a soberania de Deus na escolha de mulheres para fazer a sua obra. Quando nós falamos sobre a soberania de Deus na escolha de mulheres para realizar a sua obra, quando nós falamos na soberania de Deus na escolha daquelas sobre quem o Espírito de Deus virá para realizar algumas coisas, essa soberania implica em dizer, em primeiro lugar, que o tempo sempre foi e sempre será de Deus. O texto começa a nos falar de tempo e diz: e no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus. 6º mês fala de tempo. Mas o tempo aqui não tem implicações apenas cronológicas. A questão que eu quero ressaltar acerca de tempo não é apenas o mês, não é apenas o dia, não é apenas o ano. Aquele tempo, daquele 6º mês, eram tempos e dias difíceis. Eram dias de opressão sobre a nação de Israel. Eram dias onde havia injustiça no meio ou no seio da própria religião judaica. É interessante perceber que todo mover, ou que todo movimento espiritual, que nasce inclusive em Deus, se não tomar cuidado e fugir dos propósitos divinos, aquele mover de Deus, aquele movimento espiritual, se transformará num mero movimento religioso. A sociedade da época que precedeu o nascimento de Jesus era uma sociedade religiosa, mas não era uma sociedade espiritual. Sabe por que não era uma sociedade espiritual, mas era religiosa? Porque a verdadeira religião, a religião bíblica, a verdadeira espiritualidade, a espiritualidade bíblica, implica em ações que sinalizem, que comprovem que realmente há algo de espiritual e de Deus presente ali. E naquela religião, daqueles momentos, daquele tempo que antecederam o nascimento de Jesus, havia religião, mas não havia espiritualidade. Não havia espiritualidade porque não havia misericórdia. Não havia espiritualidade porque não havia justiça. Não havia espiritualidade porque não havia bondade. Não havia espiritualidade porque não havia generosidade. Não havia espiritualidade porque não havia preocupação com o próximo. Havia uma liderança estabelecida, uma casta de sacerdotes que se perpetuavam, que embora tivessem ofícios devidamente substanciados e fundamentados pelo Antigo Testamento,
mas não cumpriam mais as suas responsabilidades como servos e homens de Deus. E havia da parte do povo esse sentimento de angústia, de opressão, um desejo de libertação. Uma libertação que parece que não, uma opressão que parece que não acabava. Um desejo ou uma libertação que parece que não chegava. E olhando para os dias que antecederam o nascimento de Jesus, e comparando-os um pouco com os nossos dias, parece que alguns setores do chamado mundo evangélico brasileiro caminham nos mesmos passos de sair ou se distanciar da verdadeira espiritualidade para viver apenas religiosidade. Já começamos a ver em nosso meio cristão evangélico sinais de falta de misericórdia, falta de amor entre os crentes, injustiça. Quanta injustiça é vivenciada entre nós e muitas vezes promovida por castas que se estabeleceram em lugares que não querem mais largar, que querem se perpetuar de pai para filho, de geração, tomando domínio e o controle do poder só para explorar e se beneficiar do povo, oprimindo e promovendo injustiça. Parece que já há um clamor na alma da igreja, dizendo: Senhor, precisamos de uma nova libertação e de uma intervenção do Espírito que traga novos ventos e uma nova direção para a sua igreja. Pois é, todo sofrimento de um povo de Deus tem seu tempo. Pode analisar a história bíblica de capa a capa. Toda opressão, em todo tempo, em todo momento do povo de Deus, teve um tempo determinado. Os opressores só agem até o basta de Deus. Quando se está na direção de Deus, quando se está debaixo da mão de Deus, vale a pena ser oprimido. Vale a pena sofrer na vontade de Deus, porque sempre vai chegar o tempo de Deus dizer: basta, chega! E para aquela geração, chegou o tempo. A soberania de Deus é quem estabelece os tempos. Enquanto Deus não estabelece o tempo, esperemos nele, porque certamente ele agirá. E no 6º mês, aquele que é soberano estabelece tempo. Foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré. A soberania de Deus que estabelece tempos é a soberania que estabelece lugares. De onde surgirá o próximo mover? De onde se levantará o próximo profeta? De onde Deus levantará a próxima mulher que usará para a glória dele? Dos grandes centros urbanos? Nem sempre. Das megalópolis? Nem sempre. Das grandes capitais mundiais? Nem sempre. Deus levantou e ainda continua levantando mulheres para a sua glória dos recônditos da terra, dos lugares esquecidos, dos mais distantes lugares. Deus levantou, como levantou de Nazaré alguém, ele levanta nos dias de hoje mulheres de longe, de dentro dos sítios, de dentro dos engenhos, de dentro das canas, dos morros, dos vales, de todos os lugares. Deus continua a levantar mulheres para a honra e para a glória do seu nome. A sua soberania determina quando, a sua soberania determina onde, e a sua soberania determina quem. Ele levantou no 6º mês de Nazaré, aquela cidade insignificante que alguém chegou a dizer: pode vir coisa boa de lá? Mas veio muita coisa boa.
inclusive mulheres usadas por Deus. Ele determina quando, ele determina onde, e ele determina quem. Nazaré tinha muitas mulheres para aquela obra, para aquele projeto, para aquele propósito. Mas ele escolheu, e só poderia ser uma. 2 mulheres não poderiam dar à luz a um único filho. Isso é antinatural, isso é anti qualquer coisa. Um filho só nasce de uma mulher. Um dia Salomão foi confrontado com uma causa que todas vocês conhecem, de 2 mães reivindicando o mesmo filho. Aquele menino não poderia ter nascido das 2 ao mesmo tempo. Um menino só nasce de uma mãe. Até hoje, na nossa sociedade, geralmente se procura a maior vinculação com a filiação materna. Jesus só poderia nascer de uma mulher. E Deus escolheu, dentre tantas mulheres de Nazaré, Maria. A primeira pergunta, por que Maria? Uma resposta com base na soberania dele, porque simplesmente ele quis. Por que Deus escolhe algumas mulheres para determinadas obras e outras não? Porque ele é o dono da obra, ele escolhe quem quer para a obra que quer. Falávamos há pouco tempo numa escola bíblica que dentro de uma direção divina, 2 pessoas não podem estar executando a mesma obra no mesmo lugar, de forma, entenda, a obra específica ao mesmo tempo. Ele distribui diversas atividades, mas para cada um, ele determina um lugar, um jeito, uma forma e um método. Dessa forma, para a minha vida e para a sua vida, Deus só tem projeto único. A minha vida, a sua vida, a obra que Deus tem para realizar em mim e por mim, por você e em você, é projeto único. Nós a faremos porque Deus resolveu que faríamos. Então o que é que cabe a nós? Descobrir o projeto de Deus para a nossa vida. Descobrir o propósito de Deus para a nossa vida. Descobrir o que Ele quer para nós nesse tempo e para esta geração. E Ele faz questão de revelar essas coisas, e Ele revelou para Maria. Só uma mulher poderia cumprir aquele propósito. E foi Maria, que Deus escolheu, em primeiro lugar, por sua soberania. Segundo, escolheu por sua graça. Está claro nas próprias palavras do anjo. O anjo, no versículo 30, disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Ela foi separada, ela foi escolhida não apenas por causa da soberania de Deus, mas também por sua graça. Ela não merecia aquilo, foi um favor imerecido de Deus. Embora Maria foi certamente uma mulher com muitas virtudes, em nenhum lugar da Bíblia, nós encontramos dizer que Maria foi a mais santa de sua época. Em nenhum lugar da Bíblia, e alguém vai se chocar com essas declarações, nós vamos encontrar dizer que Maria foi a mais virtuosa da sua época. Se decidíssemos entender que a escolha de Maria foi baseada em santidade e em virtude, diríamos que a escolha de Deus foi meritória, foi por causa das obras de Maria. Mas ela mesma declara na sua menção de louvor: o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Ela percebe a sua condição limitada e falha de ser humano, falível, imperfeita, passiva de erros e de acertos, de tentativas, de alcances, de frustrações. Mulher como qualquer outra mulher, mas mulher agraciada por Deus, mulher escolhida por Deus. Mulher que, apesar das imperfeições, Deus resolveu confiar e privilegiar com aquela única e grandiosa honra de ser a mãe do Salvador. E nós encontramos ainda nesse texto, nesse momento transitório do Antigo Testamento para o momento do Espírito Santo agindo na igreja, que naquela escolha de Maria e que aquela revelação de Deus a Maria suscitou nela algumas reações.
alguns posicionamentos, algumas respostas, muito naturais e perfeitamente compreensíveis e esperadas. Em primeiro lugar, diante da revelação da obra que Deus realizaria, porque um Deus soberano, ele determina o tempo, determina o lugar, determina as pessoas e determina o que as pessoas realizarão. Após ser conhecedora da grande bondade de Deus, ela teme. Ela teme tanto que o anjo a acalma e a tranquiliza, dizendo: olha, não tenha medo. Você não precisa temer coisa alguma. E aí ele vai falar e revelar de forma tremenda no versículo 35. Como, mediante uma inquisição de Maria, de como aconteceria aquilo, de como ela se tornaria mãe do Salvador. O versículo 30 diz: disse-lhe então o anjo a Maria: não temas, ou seja, não tenha medo. E Maria, inquirindo, no versículo 34, pergunta: mas como vai acontecer isso? Eu não conheço varão. E aí o anjo, no verso 35, diz: olha, respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Há uma coisa grande aqui na fala do anjo. Esse descer do Espírito sobre ela, esse cobrir do Altíssimo com a sua sombra, fala de novo mover, fala de uma nova dimensão, de uma nova ação que vem chegando por aí sobre não apenas Maria, mas sobre as mulheres que seriam ou que viriam após aquela geração, naquela geração e após aquela geração. E por fim, no versículo 38, diante da revelação e da fé que ela manifesta, porque primeiro ela manifesta temor, mas depois ela manifesta a fé da seguinte forma, diz no verso 38, disse então Maria: eis aqui a serva do Senhor. Ela se disponibiliza, ela se entrega, ela se coloca à disposição do Senhor. Cumpra-se em mim, segundo a tua palavra. Ela não apenas se disponibiliza, ela não apenas verbaliza o seu desejo de estar à disposição de Deus, dizendo: eis aqui a serva do Senhor, mas ela se submete à vontade plena de Deus e diz: cumpra-se em mim, segundo a tua palavra. E há uma terceira coisa envolvida aqui, além de temor, de submissão, de disponibilidade, e há também aqui a coragem. Coragem. Nenhum homem, nem mulher alguma, em qualquer época da história do povo de Deus, foi chamado para fazer uma obra, para nesta obra estar livre de sofrimento. Nós estamos, já ouvimos muito isto, ouvimos com muita frequência. Envolver-se com a obra de Deus implica em sofrer por causa da obra. Se você não quer sofrimento, não trabalhe, não se envolva com a obra. A obra traz naturalmente as suas dores, os seus sofrimentos, e todos nós precisávamos ter muita consciência disso. A aceitação de um trabalho implica em aceitar o sofrimento advindo naturalmente desse trabalho. A realização e o envolvimento com o trabalho trará sobre e para a nossa vida incompreensões. Muitas vezes seremos mal entendidos. A realização de uma obra fará com que muitas vezes sejamos alvo de calúnia e difamação. A realização da obra de Deus promove sofrimento. A realização da obra de Deus fará com que as pessoas olhem para a gente de maneira diferente. Quando estamos como quietos, sem muito envolvimento com a obra, parece que não despertamos tanto a atenção de outras pessoas. Mas quando a gente começa a se envolver de maneira mais efetiva, quando começamos a ser mais atuantes na obra,
há pessoas na própria obra que começam a se incomodar conosco. Aleluia. E sabem por que parece que começam a se incomodar conosco? Vou dizer aqui o que já disse também numa outra escola bíblica, num outro lugar. Há uma doença que, dentre outras, que acometeu algumas pessoas que realizam a obra nesta geração. Todos nós precisávamos e precisamos, enquanto realizadores da obra de Deus, olharmos uns para os outros e umas para as outras como companheiras. Companheiras. Um companheiro, uma companheira é alguém que caminha lado a lado, de mãos dadas, fazendo a obra de Deus em direção a fazer tudo para a glória de Deus. Caminha de mão dada, caminha de braço dado. Ninguém quer correr na frente, ninguém quer ficar para trás, quer caminhar lado a lado, de mão dada, de braço dado, num único propósito: servir a Deus para a glória dele. A visão de companheirismo precisa ressurgir em nosso meio. Cada pessoa que se agrega e que se envolve na obra precisava ser olhada da seguinte forma: está chegando mais uma companheira, está chegando mais uma companheira, aleluia, está chegando mais uma companheira, está chegando mais uma companheira. Mas estamos perdendo o olhar de companheirismo. E agora, quando uma pessoa começa a se envolver, e pior, quando começa a se destacar na obra, as pessoas, ou as amigas, ou as irmãs, deixam de olhar como companheira e ficam desconfiadas, dizendo: está chegando uma concorrente. Aí vamos mexer mais um pouquinho aí. Pergunta para a irmã que está ao seu lado, só duas coisas. Pergunta assim: companheira ou concorrente? Você se envolveu na obra para caminhar ao lado de ou para tomar o lugar de? Você está atrás de serviço ou de cargo na igreja? Companheira ou concorrente? Parece que o desejo de fazer é menor e o desejo de ser é maior. Parece que o desejo de servir é menor e o desejo de aparecer é maior. E aí eu não vou pedir para você perguntar para ninguém, eu mesmo vou perguntar: você quer servir ou aparecer? Você está buscando os primeiros ou os últimos lugares? Aleluia. Há uma outra mulher nesse período que classifico como transitório, entre Antigo e Novo Testamento, nessa ação Espírito de Deus e mulher. Lucas capítulo 2, eu falei que Lucas descreve bem essa transição. Por favor, ainda um pouco no capítulo 1, eu seria injusto. Maria, ela é agraciada e o Espírito, a virtude do Espírito a cobre de forma tremenda e nela é gerado o Salvador. Mas há uma coisa grandiosa na vida de uma mulher plena do Espírito, na vida de uma mulher que o Espírito se apropria dela, na vida de uma mulher que a virtude do Espírito a cobre como a sua sombra. Mulheres que em sua vida há essa ação do Espírito, elas acabam influenciando positivamente e sendo canal de bênção para outras mulheres, companheiras. E Maria tinha uma grande companheira,
Isabel. E lá no versículo 41 do mesmo capítulo 1 de Lucas, a partir do verso 39, diz a Bíblia que naqueles dias, levantando-se Maria, foi apressada às montanhas, a uma cidade de Judá, entrou em casa de Zacarias e saudou a Isabel. E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre. E Isabel, verso 41, foi cheia do Espírito Santo. Isabel é a primeira mulher, eu penso que no Novo Testamento, onde de forma explícita o texto bíblico diz, foi cheia do Espírito, embora há evidências pelo agir do Espírito na vida de Maria, que ela também foi cheia. Mas de forma clara e explícita, Isabel foi cheia do Espírito com a presença de Maria, que já estava grávida, já tinha concebido. Foi cheia do Espírito Santo. Que coisa maravilhosa. Mulheres companheiras ajudam-se mutuamente e a bênção do Espírito sobre a vida de uma acaba sendo bênção do Espírito sobre a vida da outra. Não há o sentimento de disputa. Há o sentimento em que a bênção de Deus sobre a minha vida, plena do Espírito, seja a bênção para outras mulheres que possam ser também cheias do Espírito Santo. Mas falávamos de Lucas capítulo 2, a partir do versículo 36, Lucas 2, 36 a 38. Estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Esta já era avançada em idade, e tinha vivido com o marido 7 anos desde a sua virgindade, e era viúva de quase 84 anos, e não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns e orações de noite e de dia, e sobrevindo na mesma hora, ela dava graças a Deus e falava a todos os que esperavam a redenção em Jerusalém. A Ana é um outro grande exemplo desse momento de transição, do mover do Espírito sobre a vida das mulheres do Antigo para o Novo Testamento, e de forma mais específica sobre a ação e o mover do Espírito na vida da igreja. Lendo esse texto, o que me chamou a atenção foi que Ana é chamada de profetisa. Ela não é uma ex-profetisa. Não há indícios nenhum também no texto que ela era uma profetisa que não atuava mais, que não ministrava mais, que não profetizava mais. O texto diz que ela estava ali a profetisa Ana. E daí dá o nome do pai e a tribo de origem dela. O que me chama a atenção é que esta profetisa, esta mulher sobre quem o Espírito vinha e falava movida pelo Espírito das coisas que Deus lhe revelava. Não há também relatos bíblicos sobre a ação profética de Ana. Nós não sabemos onde, como e o que ela disse ou profetizou. Só sabemos que ela era profetisa, que já naquele período intermediário o Espírito agia na vida de Ana profetizando. E ela era uma mulher já avançada em idade. O versículo 37 diz que era viúva de quase 84 anos de idade. 84 anos e profetiza. Percebe? 84 anos e profetiza. E aí o que vai me chamando mais atenção ainda na vida de Ana é que no final do versículo 37 diz que ela tinha essa idade, não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns e orações de dia e de noite. E aqui eu quero retomar novamente a temática. Qual era a função? Qual era a ocupação? Qual era o cargo que Ana tinha naquele contexto judaico, naquela sociedade religiosa, mas não espiritual? Qual? Nenhum. Os cargos daquela época e até anteriores eram
principalmente e acima de tudo e quase que exclusivamente destinado aos homens. As mulheres em Israel não estudavam porque não tinham perspectiva nenhuma de ocupar funções públicas ou sacerdotais, de ensinar publicamente, de pregar publicamente, de ministrar no tabernáculo ou no templo, melhor dizendo, naquela época publicamente. Não havia funções religiosas, não havia atividades públicas para as mulheres. Toda a educação das mulheres judaicas, israelitas, se dava para ensiná-las e prepará-las para serem boas esposas e boas mães. A Bíblia não disse, e Ana não tinha função nem cargo oficial nenhum naquela sociedade, mas também não importava. E aí eu reforço e insisto, queridas irmãs, assim como Maria, assim como Isabel, assim como Ana, citadas no Novo Testamento, e depois mesmo com o derramar do Espírito em Pentecoste, naquele texto que lemos, assim como as filhas do evangelista Filipe, que profetizavam cerca, se não me engano, 4 filhas, todas as vezes que as mulheres são citadas, e sobre elas é narrado o mover e a influência do Espírito, nós encontramos, geralmente associados a esse mover do Espírito, 2 coisas basilares. A primeira, a profecia. As mulheres cheias do Espírito, geralmente movidas por esse Espírito, profetizavam, como no Antigo Testamento, como a Ana, como as filhas de Filipe. Era o falar movido ou movida pelo Espírito de Deus, o testemunhar movido pelo Espírito, o ensinar movido pelo Espírito, o pregar movido pelo Espírito. E outra coisa associada à profecia, a essa ação e esse mover do Espírito sobre a vida das mulheres, estava o serviço. Se você for olhar o perfil, o comportamento e o ideal das mulheres bíblicas, principalmente a partir desse período neotestamentário, você vai encontrar elas focadas em 2 coisas: servir e serem canais de Deus, para que através do mover do Espírito da profecia pudessem transmitir a mensagem de Deus, da forma que Deus assim determinasse. Nós, ano passado, já falávamos isso aqui. Nós avançamos com os anos, e o avanço dos anos trouxe mudanças e transformações no seio da igreja. Vocês vão lembrar bem, devem lembrar bem, que no ano passado nós falávamos aqui que nunca houve um período de tantas oportunidades para as mulheres trabalharem na igreja, principalmente no contexto pentecostal. Em nenhuma outra época da igreja houve tantas mulheres líderes. Vocês devem lembrar muito bem disso. Pois bem, isso trouxe muita coisa boa, mas trouxe também algumas dificuldades. Em nenhuma época anterior à nossa houve preocupação de pastores, ou esposa de pastores, ou diretoras, estarem preocupadas com aquela questão que levantamos de mulheres disputando com a outra cargos. Em nenhuma época. E a gente vê isso em nossa época. A disputa por cargos, por posições de direção ou na direção, que antes estava restrita aos homens, porque só os homens ocupavam cargos de liderança na igreja, agora também envolve as mulheres. E a gente precisa nessa tarde entender de uma vez por todas, se desejarmos e se desejamos continuarmos sendo e estando aberto para o agir e mover do Espírito na nossa vida, que o que importa termos não é cargos, mas a presença e o mover do Espírito sobre a nossa vida. Ana não teve cargos, João Batista não teve cargos, Jesus não teve cargos religiosos, mas teve a unção do Espírito sobre a vida. Porque a autoridade, o poder e o respeito que as pessoas têm por nós, que é de fora, ou seja, de dentro, está para muito mais além de um cargo que a gente tenha. O respeito, a autoridade, o reconhecimento do mover, da presença e do legado da liderança que Deus nos outorga, está pela presença e pelo mover do Espírito em nossa vida.
Há pessoas com cargos na igreja desmoralizados, desacreditados, desmoralizadas, desacreditadas, que a posição não mais lhe outorga autoridade. As pessoas o suportam ou a suportam por talvez um certo temor a Deus, mas não reconhecem mais a autoridade, porque a autoridade espiritual só é reconhecida com a presença e o mover do Espírito em nós, agindo em nós e por meio de nós. Há um clamor do Espírito para a nossa geração, para que o foco da nossa visão, ele fuja, ele saia de cargos e posições, e se volte para os dons, para o poder, para o mover do Espírito e para o serviço na igreja. Servir. Eis o maior desejo dos apóstolos, servir. Eis o maior desejo das mulheres de Deus do Antigo, do Novo Testamento e de toda a história da igreja, servir. Poder ser útil na igreja. Mas a relação, e já estou concluindo, a relação do Espírito com a mulher, que evolui, que avança, que se amplia desde o Antigo Testamento, e que após essa breve análise nesse período transitório, vai mais além. No capítulo 2 de Atos, nós lemos sobre o derramar do Espírito em Pentecostes. O dia em que o Espírito foi derramado e batizou com o Espírito Santo todos os que estavam naquele lugar, inclusive mulheres. Lucas relata em Atos 1 e 14, que 13 e 14, e entrando subiram ao cenáculo onde habitavam Pedro e Tiago, João e André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveraram unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com os seus irmãos. Todos estavam lá, os apóstolos, os discípulos, as mulheres e Maria. E quando em Atos 2 o Espírito foi derramado, as mulheres que estavam lá foram cheias do Espírito Santo e falaram em outras línguas. E quando esse fato aconteceu, Pedro o descreveu e o fundamentou como sendo o cumprimento da profecia de Joel, que dizia que nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos, e também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Perceba a associação do derramar do Espírito com o profetizar. Insisto nisso. Você vai encontrar todas as vezes que o mover do Espírito é citado sobre, principalmente em vida de mulheres, está envolvido profetizar, está envolvido o servir. Por quais razões? Poderíamos enumerar várias, mas quero voltar a destacar duas razões. Ninguém precisa ter um título, ninguém precisa ter uma posição, ninguém precisa ter um cargo para profetizar. Não precisa nem de microfone para profetizar. Não precisa nem de tribuna de igreja para profetizar. Só precisa do mover do Espírito. Só precisa do mover do Espírito. Por isso diz, e profetizarão. Porque sempre haverá lugar para alguém no mover do Espírito profetizar. Sempre haverá. Se as portas, se as tribunas se fecharem, o Espírito se moverá e alguém profetizará sentado nesses bancos. Se a porta do templo se fechar, o Espírito se moverá e alguém profetizará naquela calçada. Se a da calçada for expulso, o Espírito se moverá e profetizarão nas praças. Sempre há lugares prontos por Deus para que alguém profetize no mover e na unção do Espírito. Aleluia. Haverá sempre onde profetizar. E haverá sempre onde servir.
Eu não quero ser redundante, mas percebo a direção do Espírito para insistir nesse assunto hoje à tarde. As grandes disputas e embates desta e nesta geração de líderes, de homens e mulheres que fazem a obra de Deus, não está sendo por serviço, está sendo por lugares. Eu dirigi, cooperei com o pastor Isaac, com o pastor Roberto em setores e igrejas, e eu nunca vi, talvez os mais antigos já tenham visto, eu nunca vi duas irmãs brigando por uma vassoura. Shebalaia, Shakoria, Kanduri, Kandai, Kandasi, Kamaha. Eu nunca vi duas irmãs brigando. Quem vai varrer sou eu, não sou eu. Quem vai varrer sou eu, não sou eu. Eu vi a vassoura primeiro. Eu nunca vi, pode ter acontecido, porque tem muita gente para servir e às vezes tem pouco serviço, mas eu nunca presenciei uma briga para trabalhar cozinhando aqui durante a escola de obreiro de duas irmãs, eu nunca vi. Porque não dá ibope, não aparece, é trabalho de bastidor, é trabalho de serva. Agora eu já vi brigando para dirigir. Eu já vi brigando para ser vice-dirigente, eu já vi brigando para ser secretária, eu já vi brigando para pregar, eu já vi brigando para cantar, eu já vi brigando para dirigir, já vi. Já vi para aparecer, já vi para ocupar lugares, mas para servir e trabalhar não vi.